Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto. Olá, olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Este é o 40º episódio do Quase Sem Pauta, podcast de duas grandes amigas que nunca precisaram de pauta para se divertir. Quarentamos, Lúcia Porto, finalmente, hein? Isso aí, né? Quarentamos. Eu não preciso de pauta para me divertir nunca, né? Ainda mais contigo. Eu adoro te ouvir dizendo bom dia, boa tarde, boa noite, Lúcia Matos. Estamos aqui na 5ª temporada no Quase Sem Pauta, 2 anos, hein? Enigmaticamente chamamos essa temporada de O Amor é Lindo. Exatamente. Por quê? Porque a gente está falando de amor, de trabalho juntos, misturados. A gente está conversando com casais que trabalham juntos em várias áreas, gastronomia, turismo, vinho. E hoje a gente vai falar sobre medicina, deve ser um desafio, hein? Imagina dividir os bisturis, hein? Dividir uma sala de espera, dividir um consultório, isso deve ser muito legal. Ou não também, não sei, a gente vai descobrir hoje, porque a gente tem o prazer, o privilégio de receber um casal que deve estar chegando conosco aí, um casal de médicos que já está na 2ª história de consultório na sua vida, a Érica Meyer, endocrinologista, professora de medicina, e o Bernard Meyer, que é ortopedista e trabalha na área de cirurgia ortopédica já há muito tempo. Eles se conheceram num frio julho de 1991, faz tempo, hein? No interior do Rio Grande do Sul, em Santa Maria. Hoje eles dividem um consultório, dividem a vida com 2 filhos, a Eduarda, que tem 17 anos, o Léo, que tem 13, e o Max, um Schnauzer, que não sei que idade tem, mas vamos descobrir, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos. Oi, gurias, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom, Olá, boa Bem-vindos. noite, boa tarde. Obrigada pelo convite. Bem-vindos É ao muito Quase bom Sem estar Pauta. aqui com vocês duas. Vamos nos Pois é, divertir e aí? falar de amor, então, hoje, né, Lúcia Matos? Vamos falar de queremos amor, saber né? como Amor é, e trabalho, como o amor é. na medicina. Amor. Exatamente. Então, a primeira e única pergunta certa desse podcast é a seguinte: o que veio antes, o amor ou o trabalho? Bom, eu vou começar então. Quando eu conheci a Érica, eu já estudava medicina. Então, acho que para essa pergunta, a minha resposta é que a medicina veio primeiro, né? O que eu vou dizer para vocês, hein? A medicina é o início de uma grande história de amor Exato. do casal. Conta aí, Érica, como é que rolou isso? Foi isso, a gente fez as escolhas, né, independentes, para uma área afim, né? Nós temos muitas coisas que a gente pensa muito igual, enfim, decidimos pela medicina. A gente fez faculdades em universidades diferentes, então a gente se encontrou por acaso, né? Como é que vocês se conheceram, Bernard? Então, eu fui a Santa Maria para a formatura de colegas do colégio. Foi um dia muito legal. A gente almocei na casa de um amigo, de tarde fui jogar futebol com toda a turma. Ao entardecer, fomos tomar uma cervejinha no X, no trailer. No interior, não sei se vocês sabem, tem trailer de X. E de noite fomos jantar num restaurante muito legal. E aí fomos para casa botar terno para ir na formatura. E então o dia é muito legal encontrar os amigos. Mas o mais legal foi no baile conhecer a Érica, né? Isso que valeu tudo. Porque Aí a história foi na festa e rolou um clima, assim, e a Érica tava... A história é que, assim, ele, na realidade, o Bernard, ele nasceu em Santa Maria e fez todo o colégio em Santa Maria, no mesmo colégio Centenário, muitos amigos, desde jardim da infância, mas na hora de fazer faculdade ele veio para a capital. E aí fazia muito tempo que ele não voltava para Santa Maria, e por ocasião de uma greve, né, de Universidade Federal, ele foi então para esse baile, e nesse baile então também colega de colégio da engenharia foi quando a gente se conheceu. E eu recém tinha passado no vestibular da medicina da Federal de Santa Maria.
Então, a gente, obviamente, claro, a gente se conheceu, se gostou e aí veio a medicina, né? Ah, você faz medicina, ai, que legal, eu já estou no 6º semestre, eu vou entrar, enfim. Mas o mais interessante de tudo é que a gente teve um namoro bem longevo, assim, morando E a em cidades distância, né, distintas, Érica? né? É, Eu em Santa Maria e ele em Porto Alegre. começou com um desafio do namoro à distância, né? Que deve ser bem difícil, né? Foram 6 anos da faculdade da Sim, foi Érica, ela morando em todo. Santa Maria Essa e eu é morando em uma Porto das Alegre. características, né? Uma das características é isso, esse Exato, a namoro à gente distância, fez né? essa. Era uma ponte, assim, era a nossa ponte rodoviária, assim, era E o não, ônibus da e não Planalto. existia, e não existia o WhatsApp. A gente falava no telefone, a gente mandava carta, e que nem é É, tanto tempo, mas a gente fez tudo isso, né? E, e quando é que vocês resolveram, né, começar uma história de vida a dois, assim, né? Quando é que vocês resolveram transformar essa vida que era separada numa vida única, Bernard? Bom, aí quando a Érica se formou, ela queria fazer já a especialidade em endocrinologia. Em Santa Maria não existe essa especialização. E como eu já morava aqui, eu já estava para terminar minha especialização, minha residência, ela então veio para Porto Alegre. E aí, mais próximos, a vontade de estar junto era bem maior do que. E aí a gente foi construindo esse plano de noivar, casar, e a gente foi morar junto depois de casado só. vocês estão juntos há quanto tempo? Desde julho de 91. Então são 91. 31 anos. Nossa, 30 é tempo, hein? Puxa é vida. tempo, é tempo. É o E começo, é o nesse. começo. Ah, tá. Que lindo! E nesses 31 anos já foram 2 consultórios. Eu queria que vocês nos contassem como é que foi a decisão de trabalhar juntos e como é que vocês lidam com isso, né? Ai, deixa eu falar. Então, nós fomos para áreas distintas dentro da medicina, né? Eu fui para endocrinologia, uma área bem clínica, não faço cirurgia, eu faço mais atendimento e também me dedico à área acadêmica, né? Com alunos, doutorandos, residentes, e o Bernard foi para a área da ortopedia. Então, claro, a gente tem o nosso consultório ali juntos, temos pacientes em comuns, assim, que nos adoram, né? Mas, assim, a gente também tem bastante atividades extra, consultório, fazendo outras atividades, enfim. Então, termina a gente se encontrando até pouco, né? No consultório, a gente se encontra pouco, cada um tem sua rotina, enfim. Mas, assim, é muito legal, a gente consegue ter bastante conexão em relação ao trabalho, a gente não fica falando só de trabalho também em casa, a gente tenta falar um pouco, enfim, e já mudar de assunto também, porque só trabalho não adianta, né? Mas, assim, é muito bom, é muito leve, assim, é muito tranquilo. Eu e o Bernard, a gente divide de uma forma bastante tranquila, não há nenhuma espécie de competição, né, assim, entre marido e mulher, cada um faz as suas atividades, e é muito bom, assim, é uma grande satisfação de ter o Bernard como colega de trabalho, além de marido e pai dos meus filhos. Mas tá muito bom esse relacionamento, né, Lúcia Matos? Eu É. tô achando assim tão legal, Tá é muito tudo fácil, bom, É assim. tudo é bom trabalhar. certinho, É assim, bom trabalhar com ele é legal. É, A Érica é é. super também querida, dá aula e tal. Tem que ter algum problema, né? Ô, Bernardo, conta aí a real. Tá tudo muito É, bonitinho, né, é, Lúcia? eu sei, assim, porque me contaram que tu é até, sei lá, síndico do prédio, coisas desse gênero, assim, não sei bem. Tem algum pepino, né? Não pode ser tão bom o relacionamento o dia inteiro. Não, na verdade, assim, talvez a coincidência que existe nas nossas profissões, minha e da Érica, é que ambos queremos a excelência. A gente sempre buscou dentro da medicina a especialização
da novidade, da inovação, do que tem de mais avançado dentro da medicina. Então, a gente teve experiência de plantões, a gente teve experiência eu tive emprego, fui concursado da prefeitura, mas a gente não se realizava nesses serviços de hospital e de clínica, a gente queria ter o nosso consultório. E um apoio grande que a gente teve na época de recém-formado foi dos meus pais, que o meu pai tinha um consultório que ele tinha recebido em algum negócio e ele ofereceu, ele emprestou para a gente abrir o consultório. Então, a gente juntou o que a gente tinha, a gente montou a sala e, como a gente tinha outras atividades fora do consultório, a gente decidiu, então, dividir os horários e não fazer aqueles consultórios todos pequenininhos, muito... Porque a gente entendia que para ter a excelência da medicina, a gente também precisava um ambiente mais... que valorizasse o nosso trabalho também. Então, a gente sempre fez essa opção de ter um consultório amplo, mas cada um atendendo um horário, para não ser aquela coisa clínica de atender muita gente, né? Então, essa é a coincidência do que a gente faz. Né? A gente não tem o mesmo horário de atendimento, então, Lúcia, não dá muito perrengue entre a gente, sabe? E o Bernard, ele é muito organizado, ele deixa a gaveta dele organizada, os aventais ficam penduradinhos, e eu não sei se é uma coisa de cirurgião. Passa tudo. Isso é uma coisa metódica de cirurgião, então ele deixa tudo organizado. Eu, assim, é muito bom, é um colega de consultório, assim, nota 10, e como eu disse, a gente não tem os mesmos horários, mas ninguém deixa nada ali fora do lugar que vai deixar o outro, né? Então, assim, eu acho que vocês vão penar um pouquinho para achar algum perrengue aqui com esse casal. Mas não tem nada, assim, uma conta que não foi paga, uma luz, a internet que foi cortada, nada que gere um estresse. Não, eu sei o caminho da polêmica, porque assim, o cara é tão legal e a Érica é tão organizada, então eles devem ter pelo menos ciúme um do outro, né? Porque o Bernard é legal e a Érica é a Érica, então, pô, contem aí. Não, alguma coisa acontece, esse negócio de conta, a gente se atrapalha, a gente é médico, a gente está preocupado com o paciente, eu estou preocupado com o horário do hospital, estou material de cirurgia, passa. Quando vê a conta passou e a internet foi bloqueada. Aí, claro que eu tomo bronca sempre por isso, né? Quando eu tomo bronca, hoje em dia, com o aplicativo celular, a gente dá uma teclada ali, pronto, pagou a conta, tá liberado, pode funcionar de novo. Então, os perrengues parecem que são resolvidos fáceis hoje, né? Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. É uma profissão muito difícil, de muito sacrifício, de muito estudo, e é um estudo que não termina nunca, assim, né? Então, é de muita dedicação e muito específica. Por isso que a gente vê, assim, é que nem jornalista. Jornalista, a gente diz que se reproduz em cativeiro. Eu acho que médico é meio assim também, né? Porque acho que são rotinas difíceis. Vocês foram para caminhos super diferentes, né? O Bernard trabalhou na prefeitura, a Érica fez mestrado, doutorado, enfim. Então, é uma rotina difícil. Como é que vocês lidam com essas diferenças? Pegando a tua fala, Matos, e o perrengue da Porto, me lembrei, eu tinha vontade também de ser professor, tá? Só que quando eu fiz a minha especialização, o meu professor mais antigo ia levar no mínimo uns 15 anos para se aposentar. E eu achei que eu não tinha tempo para tudo isso. Eu já namorava há 8 anos, eu queria casar, como é que eu vou esperar para ser professor, né? Então, o fato da Érica ser professora não quer dizer que eu tenho inveja dela, eu admiro ela por sê-lo. Então, até não é um perrengue, é bom. E o perrengue eu me lembrei enquanto... Sim, ela acabou realizando um sonho teu, né? Isso. E eu admiro ela por assim, isso, né? Uma coisa assim, eu queria ser duas coisas na vida. A primeira coisa que eu queria ser professora, desde muito pequena. E depois veio a medicina, então realmente eu consegui, né, ter esses dois objetivos. Mas a gente se ajuda muito, sabe? Essa troca é importante, né? De um estimular o outro. Vamos lá, a época que eu estava fazendo mestrado, depois eu engravidei, o Bernard segurava as pontas.
depois no doutorado também. Aí eu engravidei de novo no final do doutorado, ele sempre lá fazendo, né, junto, enfim, estimulando. E depois ele teve um tempo que ele teve que sair também para fazer fora uma especialização, que inclusive a gente tem uma coisa muito engraçada que aconteceu naquela época, que ele foi para a Espanha e ele foi fazer uma especialização em cirurgia do pé, e eu estava grávida da minha menina, eu estava acho que com 6 meses, ele ficou fora, e até teve um acontecimento muito, não sei se vai ter tempo de contar o que aconteceu lá na Espanha, porque é aquela coisa, a gente se deu sempre super bem, que eu disse assim, olha, tu vai viajar e eu tô precisando que tu me trague uma encomenda, tá, lá da Europa, enfim, alguma coisa diferente. Que eu queria uma bolsa, eu com 6 meses de gestação de Eduardo, eu queria uma bolsa onde eu pudesse colocar a fralda, aquelas bolsas de bebê, né, que põe no carrinho, enfim, e eu queria algo muito diferente. E aí ele saiu com esse grande objetivo, né, ou seja, ele ia fazer essa especialização, uma cirurgia nova, enfim, que ele estava trazendo, isso em 2005, uma cirurgia dos pés, mas ele estava com aquele meu pedido, era o objetivo máximo dele, era esse meu pedido da bolsa, né. Tu nem estava dando bola para a explicação dele, tu queria saber era da bolsa. Eu estava querendo essa bolsa, né, que ele trouxesse a bolsa, então, específica, diferente lá da viagem. A sorte lá na Europa que médico vai no hospital de terno. Então, quando eu saí, um dia a gente terminou a cirurgia mais cedo, eu saí do hospital, fui para o centro de Barcelona, onde eu tinha que comprar a bolsa. E entrei numa loja muito bonita. Quando eu encontrei, olhando na loja, tinha um carrinho, aqueles Moisés gigantes, assim, de nenê, bege com marrom, e tinha uma bolsa pendurada na alça do carrinho. Eu olhei aquela bolsa xadrezinha, bege com marrom, disse, perfeito, olha o que a Erika queria, achei. Aí fui abrir a bolsa para olhar. Quando eu abri a bolsa, estava cheio de fralda, de mamadeira, de bico, Eu disse, nossa, já está a bolsa toda pronta, ótimo. Tá e nisso me bate nas costas uma mulher com o nenê no colo, dizendo, minha bolsa, estão me roubando. Aí até eu explicar que eu era brasileiro, que a minha esposa estava grávida, que eu queria comprar uma bolsa. Pô, era uma loja de bolsa de nenê, de coisa de nenê. Não, o engraçado... era novinho, porque o nenê tinha 1 mês. Não, né? Então eu disse, pô, eu já achei. Aí quando eu expliquei que era médico, e que conversando aí, ela me liberou. Mas olha, foi o sufoco. Chamaram o dono da loja, chamaram... Não, ele foi mexer na bolsa da mulher e achou muito interessante, estava toda Não era completa, da mulher, era mas da ele foi loja. mexer na bolsa de uma... Era da loja, né? Era a bolsa da loja, era uma bolsa nova para mim. Não, isso é só um né? exemplo que a gente se apoia muito, né? Então eu acho que essa coisa do casal, do amor é lindo, de apoio, começa por aí também, né? Então a gente se apoia tanto na parte profissional quanto pessoal, em todos os aspectos, e vai, né? É assim que... Mas eu Matos, me lembrei do outro perrengue do consultório. Desculpa, fiquei um pouquinho rouco, mas me lembrei do perrengue do consultório. Às vezes, na corrida da cirurgia, a gente não tem tempo de almoçar, não tem tempo de, às vezes, sair do hospital direto do consultório. E eu, como acho que muita gente, às vezes eu compro um chocolate, com uma bolachinha, como um negócio para, né, para fazer. E às vezes a minha colega de consultório chega aqui, olha umas bolachinhas e diz assim, como assim bolachinha? Como assim esse chocolate? Daí eu digo, é as minhas pacientes que me trazem de presente. As minhas pacientes que me trazem de presente. Essa é a desculpa. Então, com o andar da carruagem, não dá para surgindo os perrengues, né? É. Aí bate Esse a é um problema, viu? ali. Da fiscalização não dá para dar uma 301. escapadinha nunca. Não dá para dar escapada nem em casa e nem no trabalho, né? Não, mas a Erika super querida. A Erika não tem. Coitadinha, ela sofre bullying por isso, mas ela não é rigorosa. Não, essa é a sina do endocrinologista, né? Que todo mundo acha que está policiando o tempo todo em relação à alimentação, atividade física, mas não, a gente tem uma vida, também tem seus momentos assim mais, né? De a gente se soltar um pouquinho, enfim,
Uma vida quase normal, né, Érica? Quase normal, Vocês estavam falando ali antes, e uma coisa que me chamou a atenção, Lúcia, ver como são as pessoas que é outro mundo que não é o nosso, né? O sonho do Bernard era ser professor. Como ele não pôde ser professor, ele virou cirurgião. Entendeu? A Érica queria ser professora, mas ela gostou de medicina, então ela se especializou em endocrinologia e foi ser professora, entendeu? Vê como são as coisas, assim. A gente queria ser rica e virou podcaster, né? Estamos no caminho. Agora a gente entrevistou esses dois aqui, agora vai, né? Também. Agora vai. Vocês estão falando muito da rotina de vocês no consultório, né? Nos consultórios que vocês já tiveram e na formação que vocês tiveram, né? Na formação acadêmica e na formação profissional. Mas acho que também um desafio grande deve ter sido para vocês, com certeza, a criação dos filhos. A Érica estava falando que pelo menos um dos momentos tu estavas fora, Bernard, né? Fazendo uma especialização, alguns cursos fora daqui. Também teve esse episódio interessante aí da bolsa que contou. Mas como é que vocês também lidaram, principalmente quando eles eram menores, no dia a dia, assim, com a criação dos filhos? Porque dividir um consultório, às vezes uma secretária pode ajudar, né? Mas leve busca no colégio, quando o guri ou a guria ficam doentes, tem 2 médicos em casa, quem dá a última palavra? Como é que é isso, né? Então, sabe que até hoje a Eduarda está no terceirão, está terminando o colégio, e até hoje ou eu ou a Érica leva e busca. A gente monopolizou essa atividade, apesar dos nossos trabalhos, tá? E é difícil, vou te dizer que tem dia que a gente sai correndo, dia que é... né? E ajudou quando eles cresceram, que eles ganharam o smartphone. Então, nesses horários de atraso, o smartphone ajuda bastante, porque a gente avisa, espera dentro do colégio mais 10 minutos, né? Mas quando eram pequenininhos, olha, a gente passava trabalho para conseguir. Isso era sufoco mesmo. Consegue não falar muito de medicina dentro de casa, deve ser difícil, né? Não, a gente não fala, é muito raro. A gente tem, assim, aquele momento, assim, que a gente se encontra, a gente faz um pequeno relatório, assim, né, como é que foi o dia, atendeu quem, enfim, mas logo a gente muda de assunto, enfim, e a gente consegue não só falar de medicina o tempo todo, né, mas essa questão dos filhos... com certeza foi muita correria, eles agora estão grandes, está ótimo assim essa idade, quando eles estão maiores, mas a gente muito saiu correndo assim, do hospital, do consultório, para buscar em colégio, a gente conseguiu fazer tudo isso sem precisar colocar em transporte, enfim. As avós não moravam em Porto Alegre, então termina a gente tem um braço direito, assim, que está conosco desde quando eles eram pequenos, a Ana, que trabalha com a gente, então, com certeza, ela tem um papel muito importante, né, nessa parte. Mas a gente sempre tentou fazer tudo ao mesmo tempo, né, cuidar de filho, consultório, atender paciente, atender telefone. Então, é uma característica nossa, assim, né, de fazer todas as atividades, enfim. Uma hora a gente vai cansar, né? E aconteceu uma vez do Léo quebrar o antebraço na praia, quebrou o pulso, caiu de um balanço lá. E aí eu disse para ela, que acho que eu tenho que levar ele no hospital fazer um raio-x. E aí ela disse assim, mas e se não tiver traumato lá no hospital? Eu disse, não, mas eu sou traumato, daí eu arrumo. Sabe, aquela coisa de pai e mãe, na hora a gente fica perdido o que fazer, né? A outra coisa que a gente curte de ter um consultório próprio é que a gente pode usar o horário que a gente quiser. Então, eventualmente, como a gente fez uma medicina muito especializada, os pacientes nos procuram a nós, como o doutor Bernardo ou a doutora Érica. E esse paciente, às vezes, ele precisa de um atendimento em um horário diferente. Quando você está engessado dentro de uma clínica, está engessado dentro de um horário de hospital, você não tem essa opção de atender o paciente no horário que quiser. Então, foi um dos investimentos que a gente fez de ter o consultório próprio para ter essa liberdade de poder atender a hora que o paciente precisa, né? Bom, vocês são muito tranquilos, assim, né? Estou impressionada, né? Já que não tem cisânia, não tem briga, não tem nada, eu queria que vocês dessem
uma dica para jovens casais médicos que namoram ou estão começando uma vida a dois. Então, vale a pena dividir um consultório, é uma boa. Vale muito a pena. Que a gente tem a parceria constante, é a afinidade mesmo, né? Eu acho que quando não é a questão assim de medicina, gostar da mesma coisa, eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que é aquele dia a dia, o respeito pelo outro, essa parceria, o companheirismo, a gente dividir, né? Então, eu vou me atrasar no consultório, não vou poder buscar as crianças. Pode deixar que eu abraço isso e vou, sabe? Eu acho que isso é importante. E assim, tem que amar o outro, né? Enfim, a gente tem que... A rotina, às vezes, é maçante do dia a dia, né? O amor fica, às vezes, em segundo plano de tanta rotina que a gente tem, mas a gente não pode esquecer, né? O lado romântico também da vida, né? Porque tem uma coisa que eu vejo, assim, pelas redes sociais, né, do Bernard, nem tão pelas redes sociais, mas porque ele me manda umas coisas pelo WhatsApp, de vez em quando, tô contando aqui agora, que ele me manda umas fotinhos, uns cardápios que ele faz na praia, de umas taças de vinho. Vocês curtem essa coisa da cozinha, assim, que desligam o cérebro e estão lá na churrasqueira, um vinhozinho e tal? Com certeza, isso é bem importante, né, Porto? Uma das coisas que eu aprendi com a minha endocrinologista nessas questões de comidas e comemorações é valorizar a qualidade. Então, eu confesso que eu tinha uma época, aquela época de residente, não sei se você sabe o que é a residência médica. É residência, a gente chega no hospital na ortopedia e traumato, a gente chega no hospital às 5h30 da manhã e vai embora a hora que der. Às vezes emenda, porque é cirurgia de urgência. Então, esse tempo passou. Quando eu era mais novo, eu aguentava. Hoje, com o tempo, a gente quer essa qualidade, né? Então, o consultório, e no meu caso, a cirurgia, elas dão essa possibilidade de a gente ter tempo de folga. E a gente consegue parar em algum momento da semana e retomar um tempo depois. E nesses momentos é que a gente tem buscado essas qualidades, como a Porto está falando, né? Fazer uma comida bem elaborada, ter um tempinho de preparar a comida, de comprar os ingredientes. E aí a Érica que me ajuda muito nisso, a Érica que me dá dica de quais ingredientes usar, como preparar. Na realidade, isso ela assim, entende muito, né? Exato. Não, uma das dicas aí para o pessoal jovem realmente é isso, né? A gente tem para todos, né? A gente tem que ter esses momentos assim de parar um pouquinho, de trabalhar, tomar um bom vinho, ter um momento de lazer. O Bernard cozinha muito bem, eu acho que ele cozinha melhor do que eu, e faz um bom churrasco também, então a gente com certeza tem esses momentos aí que a gente pode desfrutar juntos. Então é um conjunto nós somos muito parecidos, assim, na realidade, não sei se isso é bom ou ruim, né? Aquela coisa, os opostos se atraem, mas eu acho que a gente tem muitas coisas em comuns, e talvez essa leveza que vocês estejam vendo da gente, que nós somos muito tranquilos, enfim, até parece que a gente não trabalha, né, assim, porque é uma tranquilidade, mas é uma característica nossa, assim, né, de nós dois sermos bem tranquilos, e isso é muito bom, a gente passa isso para os filhos, para as pessoas que estão ao nosso redor, essa leveza, né? Por maior dedicação que a gente tem à profissão, a gente tem que levar a vida de uma forma leve também, né? O amor é lindo, né, Lúcia Porto? Eu achei esse episódio, assim, uma coisa que me faz crer no amor, né? No amor. A gente acredita no amor, a gente acredita que tudo pode ser lindo. Eu nem sei mais o que dizer. Eu quero fazer uma pergunta, assim, uma pergunta para a humanidade. Os filhos de vocês, eles estão inspirados em vocês e vão seguir a mesma profissão? O Léo é pequeno ainda, o Léo está meio confuso. Ele já quis ser tanta coisa e atualmente ele quer ser jogador de futebol. Então não tem nada a ver conosco, né? Mas a Eduarda, que está terminando o colégio, ela quer fazer medicina. Ela está decidida faz uns 2 anos já. E quando ela era bem pequenininha, com 10, 12, ela dizia que ia ser qualquer coisa menos médica.
Sim. Talvez se eu fizer um recordatório, talvez na época, talvez a gente falasse mais em medicina dentro de casa, que ela não queria saber. E talvez com a maturidade a gente aprendeu a deixar o problema do trabalho no trabalho, e em casa a gente começou a curtir a casa e os relacionamentos da família, né? Que bacana. A gente deixou rolando aqui enquanto estava conversando, né? Para quem está nos vendo pelo YouTube, o arroba, né, do Instagram, de como encontrar o Dr. Bernard pela internet, né? Pelo Instagram. Ele está no mesmo consultório que a Érica, então os dois podem ser encontrados pelo mesmo endereço eletrônico. A gente queria agradecer muito vocês pela participação. Foi muito bacana falar com vocês e para a gente é bem interessante porque a gente está tendo muitas conversas muito diferentes. Eu acho que essa, até agora, né, Lúcia Matos, é uma das mais equilibradas. Nós duas, nos nossos casamentos, nas nossas casas, certamente não passamos nem perto desse equilíbrio que eles têm, né? Isso, exatamente. Olha, eu achei assim um exemplo a ser seguido, pessoal. Gravem esse programa e sigam esse exemplo. É uma paz. A gente tem certo que trabalhar é importante, não é, mas o trabalho não é tudo, né? Não. Então, a gente foi evoluindo profissionalmente, a gente foi evoluindo pessoalmente, e a gente se deu conta que a gente precisava ter tempo para outras coisas. E o amor, o relacionamento em casa é muito importante, então a gente tem que investir em casa, né? Então, acho que isso também é uma dica para os jovens, né, Matos? Com certeza, tem que investir Procure se também. formar, procure ter trabalho, mas procure aproveitar a família. Aproveite Aproveitar a vida, a esposa, o marido, aproveite os filhos, né? Isso é importante, tem que ter tempo para isso. Isso tem que botar aí, na agenda, não pode certeza. deixar isso de lado só para trabalhar, né? Por isso Muito que a gente bem, faz o hein? Quase Olha, Sem Pauta, adoramos. né, Lúcia Matos? Isso aí. Filosófico. Filosoficamente, estamos encerrando o nosso episódio de hoje, da nossa 5ª temporada, agradecendo muito aos médicos, doutores, Érica e Bernard, que estiveram aqui conosco nessa programa brilhante que tivemos hoje. Valeu, Obrigado. gente. Obrigada. Muito viu? obrigada. Obrigada. Beijo, um Tchau. abraço. Você ouviu Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto.